Essa nossa conversa de hoje, a dermatite atópica, tem alguns dermatologistas mais tradicionais, antigamente, que já estão falecidos, dermatologistas que gostavam de denominar de eczema atópico, e não dermatite atópica. Não, esse termo atopia, ele foi criado no final do século XIX, no século XX, por um imunologista, alergista na época, que estava começando, em que ele via que era muito estranho determinados sinais e sintomas em pessoas como coriza, determinada parte do tempo, coceira, urticária, asma, essas coisas todas. Então ele quis dizer que era uma situação fora, não fora do local, que seria ectópica, mas um atópico seria uma terminologia que tem alguma coisa estranha. Então vem esse nome atopia. A atopia, se a gente quisesse definir qual a diferença da atopia e da alergia, né? A atopia, ela é uma condição genética que propicia que você seja alérgico. Algumas dessas modificações genéticas, que são mutações, elas podem ser hereditárias ou não. No caso da asma, da rinite, da dermatite atópica, ela tem uma condição genética que pode haver transmissão hereditária de pais para filhos. Por exemplo, um pai que seja atópico alérgico, ele tem 30% de possibilidade do filho dele nascer alérgico. Se é o pai e a mãe alérgicos, ele tem só para 50% de possibilidade do filho dele ou a filha nascer alérgico, que é a alergia. Por isso a importância de a gente conscientizar esse casal, por exemplo, no dia a dia, de ter mais atitudes que ele tem que ter como filho, né? Tem alguns trabalhos que estão sendo contestados agora, que teoricamente diziam que até durante a gravidez a mãe teria que tomar cuidado, porque ela poderia até se sensibilizar com um alérgeno por via respiratória, ou alérgeno por via alimentar. Mas a gente sabe, importantemente, que o paciente com dermatite atópica, ele tem determinadas alterações na pele, que é interessante que a pele do atópico, às vezes até já ao nascer, ela é muito semelhante com a pele do idoso. O idoso tem uma pele que vocês, se a gente pudesse fazer uma figura, seria uma pele de pergaminho, né? Porque depois dos 45 anos, a gente apresenta uma diminuição de algumas estruturas, vocês que fazem farmacologia, e cosmiatria também, que elas vão diminuindo na nossa pele e vão propiciando duas condições muito interessantes e importantes, que é a desidratação da pele e o desengorduramento da pele. Então, o grande autor da dermatite atópica, que foi o primeiro que, inclusive, fez os sinais maiores e menores da dermatite atópica, chamava-se, vou falar, Rajka, mas é com R, né, com H, Rajka. E ele, então, classificou a dermatite atópica como uma doença, foi a primeira doença alérgica que foi classificada como poligênica. Por quê? A dermatite atópica, ela tem um gene mutante que determina o local da localização da lesão do eczema. Ela tem um outro gene que codifica a intensidade da coceira. E aí, com relação à coceira, existe um ato
do prurido e da coçadura. Então, uma conduta importante no paciente com coceira da dermatite atópica é você inibir esse ciclo da prurido e coçadura, porque quando você coça, você acaba fazendo uma lesão inflamatória mais ainda e produz substâncias mais inflamatórias. Então, o paciente tem coceira, tem o ato da coçadura e passa a coçar mais. E é interessante que essas fibras que dão a coceira, essas fibras sensitivas, as fibras C, elas, fibras neurológicas, né? Elas são as mesmas que transmitem a dor, dependendo do estímulo que elas sofrem. Por isso você vê frequentemente uma criança, ou até um adulto, se automutilar. Né? Ele coça até que saia sangue, porque ele sente dor e para de coçar. Então, uma das condutas no nosso tratamento é diminuir a coceira do paciente. E essa coceira, ela também, além de ter determinadas substâncias inflamatórias que estimulam ela, nesses terminais nervosos, da fibra C, ela não nem toda a indução da coceira, ela é induzida pela histamina. A histamina faz um estímulo das fibras terminais nervosas e induz prurido. Então, você pode usar um anti-histamínico no paciente com dermatite atópica, com coceira, mas você, nem todo o prurido dele, você vai diminuir com anti-histamínico, porque tem outras substâncias, interleucinas, que são substâncias que atuam entre os leucócitos, né? Desculpe se eu estou querendo ser bem simples, mas não simplista, eu não sei nossos ouvintes qual que ano que eles estão, se eu estou sendo muito simples, que vocês me desculpem. Mas então, nem toda a coceira da dermatite atópica você consegue diminuir com anti-histamínico. Inclusive, às vezes, você pode ter que utilizar 4 vezes a dose indicada do anti-histamínico para ver se ele também diminui essa coceira, nem sempre você consegue. Mas uma situação muito importante é que, como eu estava falando, a principal preocupação que nós temos com pacientes da dermatite atópica é a pele do paciente da dermatite atópica. Por quê? Porque ele tem mutações genéticas que fazem mudanças na sua epiderme e da derme. Tanto a parte celular, como a parte proteica e como as fibras que estão ali. Então, o paciente atópico, ele tem uma pele desidratada porque ele produz mal uma substância chamada ureia. E essa ureia diminui a quantidade, diminui a quantidade dessa ureia. E essa ureia, cada molécula retém uma molécula de água. Então, ele tendo uma diminuição dessa ureia em toda a sua pele, ele perde água com facilidade. E essa água, ela, como a pele é seca, às vezes espessada, a epiderme, essa água, que é o suor, né, tem cloreto de sódio, e ela se entranha na epiderme do paciente, estimula o terminal nervoso, ele coça mais ainda. Então, uma das terapias que nós temos que fazer, exceto na mulher grávida, é porque é teratogênica, é repor essa ureia na pele do paciente. Você repondo a ureia na pele do paciente com cremes, né? Com líquidos do banho, você começa a reter mais a água desse paciente. E uma coisa muito interessante, estavam falando do banho, o banho do paciente atópico,
É um banho que deve ser feito com uma água morna, um banho de 10 minutos, e a sair desse banho não precisa ensaboar muito, ou ele pode fazer uma higiene íntima e pode passar também alguns líquidos especiais que são ricos em ureia. Só temos que ter cuidado, se a pele do paciente estiver inflamada, a gente não pode usar ureia porque ele vai arder muito. Mas ele pode passar durante o banho, sabe? E não enxaguar muito. E a sair do banho, ele tem que fazer outra conduta. Porque além do paciente com dermatite atópica ter uma deficiência da desidratação, ele também tem uma deficiência de produção de determinados lipídios. Ele tem uma deficiência bioquímica que ele não consegue passar o ácido linoleico para o ácido lênico para o ácido linoleico. E com isso, são fosfolipídios, são substâncias que são pré-inflamatórias ou pró-inflamatórias. Então, o ácido linolênico, que é o final, ele tem uma ação anti-inflamatória. Já o outro, ou vice-versa, linoleico, linolênico, linolênico, linoleico, ele tem uma ação inflamatória porque a ação das fosfolipases em cima dos fosfolipídios não está todo o processo das cascatas do processo inflamatório. E então ele, por esse motivo, ele tem uma pele inflamada. Foi dizendo, é um processo inflamatório crônico, né? Então, quando o indivíduo sai do banho, tomou seu banho, ele não pode se enxugar muito, não. Ele tem que deixar a pele úmida e passar os óleos que são necessários no corpo inteiro. Quanto mais vezes ele fizer isso por dia, melhor para ele. O banho demorado é ruim, mas durante 10 minutos, porque essa água, além de durante o banho, se ele estiver usando o líquido com ureia, ela vai reter a água na pele e a própria água na pele vai ser absorvida. E depois ele utilizando ainda por cima essas gorduras, esses fosfolipídios, que são chamados ceramídeos. O que são ceramídeos? São fosfolipídios com aminas, né? E eles são importantes porque, além dele estão ali na membrana celular, eles não só fazem a arquitetura da célula, mas também eles são substâncias que são metabolizadas em uma metabolização que vai dar outros produtos biológicos, que defendem a gente. Então, a pele do indivíduo com dermatite atópica é desidratada, desengordurada, a ureia, uma molécula de ureia retém uma molécula de água, e esses ceramídeos, eles, apesar de aumentar a oleosidade da pele, fazendo uma barreira na perda dessa água, eles têm uma ação de estimulação também do sistema imune, do controle do sistema imune. E o paciente atópico, além daquela alteração bioquímica de ácido linolênico para linoleico, ou vice-versa, ele tem uma alteração de ceramide, ele tem que repor esse ceramide. E é muito interessante que um desses ceramides, que é o ácido caprílico, é importante que tenha nesse óleo que vai repor, porque o ácido caprílico ele é um candidicida. Ele mata a cândida. E a cândida, ela existe normalmente na nossa pele numa forma não que induz doença, o esporo, né? Mas no paciente atópico, a dermatite atópica, ela passa da forma não patogênica de esporo para uma forma patogênica de hifa. Então, inclusive, o paciente com dermatite atópica, ele pode induzir um processo alérgico contra a cândida. Então, você usando nessas gorduras o ácido caprílico, você também está utilizando uma substância que mata a cândida. Então, a primeira coisa é essa, você tem que tomar cuidado com a pele do paciente.
Tem algumas escolas que acham que você pode fazer uma conduta profilática na criança que tem uma história familiar de atopia, você pode hidratar e aumentar a oleosidade nessa criança de maneira generosa. Por quê? Porque essa alteração na pele dela propicia que ela absorva, inclusive, alimentos pela pele. Então, você pode sensibilizar um paciente desse para ter alergia alimentar pela pele dele. Já está comprovado que poeira de... No Brasil não tem muito, porque está marcado geneticamente o amendoim, né? Mas nos Estados Unidos é importante a alergia ao amendoim lá, que tem morte, né? E está comprovado que lá, por exemplo, a poeira ou aquela manteiga que eu acho horrorosa, manteiga de amendoim, ela pode penetrar essa pele que está quebrada, né, microscopicamente, e sensibilizar a criança. Na realidade, essa camada de queratina que tem ali na superfície da pele, que fica seca, sem água, sem gordura, se a gente quisesse fazer uma analogia, essa nossa queratina, ela seria, quando ela está rígida, normal, ela seria aquela armadura do cavaleiro medieval, né, que protegia ele. Quando você altera a sua barreira de queratina, você perde essa armadura medieval. Então, você vai absorver pela sua pele substâncias, né, moléculas, assim como também micro-organismos, tipo ácaros, fungos, bactérias. E é muito interessante que esse paciente, a célula epitelial do paciente com dermatite atópica, ela é uma célula diferente, porque ela é denominada uma célula timócito-like, ou seja, lá no timo, na formação embriogênica, tem a célula epitelial tímica que informa o nosso sistema imune sobre as proteínas. Quase 100% das nossas proteínas, na fase embriogênica, passa lá pelo timo. Atualmente tinham mais, agora são chamados, essas proteínas que são produzidas pela gente no final da nossa embriogênese, elas que não chegam a fazer sensibilidade, não são reconhecidas no timo durante a nossa embriogênese, elas são chamadas antígenos sequestrados, ou seja, o nosso sistema imune não reconhece essas proteínas. Duas delas principais atualmente é a a filagrina do cristalino e as proteínas protamina dos espermatozoides. Então, você vê o seguinte, se o indivíduo, na fase adulta, ele faz uma ligadura do canal deferente, a entrada das proteínas espermatozoides ali em contato tem uma barreira hematotesticular, quebra essa barreira hematotesticular e aí vai fazer um granuloma. Se o paciente ele faz uma parotidite, a parotidite também tem um tropismo com epidídimo. Ele faz uma epididimite, quebra a barreira hematotesticular, o sistema imune vai lá e torna esse indivíduo infértil. Então, o espermatozoide, ele é não reconhecido pelo dono dele e nem pela esposa dele. O espermatozoide também é estranho para a esposa dele. Ele é rejeitado. Estou devagando, né? Mas eu vou terminar, vou voltar. Você sabe que as mulheres múltiplas, elas têm um nível sérico de anticorpo contra o espermatozoide enorme, pela absorção que ela tem. Algumas mulheres que não engravidam, quando elas não engravidam e você encontra esse anticorpo no muco uterino ou no sangue, você pode dizer que ela está fazendo uma infertilidade imunitária. Então, vamos em frente. Deu uma viajada, vamos em frente. O tempo vocês vão tomar conta aí, tá bem?
Quando estiver na hora de parar, vocês me avisam. E aí, e outra coisa que tem nessas células da epiderme e derme do indivíduo dermatite, ele tem uma alteração num gene que é chamado FLG, que produz uma proteína chamada filagrina. Essa proteína tem a capacidade de aderir uma célula epitelial na outra célula epitelial. Ele não tem essa filagrina direita, então a epiderme dele é desestruturada e fica também quebrada e entra tudo ali. Qualquer antígeno que estiver na superfície entra na epiderme e derme desse indivíduo. É muito interessante que eu queria passar um conceito. Hoje, na realidade, eu acho que o meu objetivo nas aulas é mais o conceitual, porque as informações estão nos trabalhos específicas, estão nos livros, mas é mais dar o conceito para vocês. A dermatite atópica é uma doença inflamatória, é uma doença neoplásica, não é um câncer. Mas existe uma outra doença, um outro polo, que o primeiro diagnóstico foi feito pelo pai da dermatologia francesa, que achou que era uma micose, que ele chamou de micose fungóide. Na verdade, a micose fungóide é um linfoma primário cutâneo do linfócito T. Qual é o linfócito T? O linfócito T, CD4. Então, nesse câncer, a grande proliferação é do linfócito TC4 e também tem uma proliferação do linfócito CD8 e TH1. E na dermatite atópica? Mesma coisa. Então, qual é a diferença da dermatite atópica, que tem as mesmas células, as mesmas produções de substâncias, para o câncer? Então, é um conceito básico. Todas as nossas respostas fisiológicas, elas são policlonais. Então, as células da dermatite atópica, as células T, são vários clones, tem o receptor da célula T diferentes. E no câncer? Esse não é qua non. O câncer, ele é monoclonal. É uma célula só que se prolifera. Então, na micose fungóide, no linfoma primário cutâneo de célula T, o receptor da célula T é um só. Então, esse é o conceito básico. Agora, você vê o seguinte, é interessante que você pode ter pacientes com dermatite atópica, 20 anos de dermatite atópica, de repente você pode fazer biopsia e está com micose fungóide. Essa viragem pode acontecer. Outra coisa importante é o seguinte, vocês sabem que na nossa pele nós temos uma participação de bactérias, de fungos, né? E o estafilococcus, ele está ali. Principalmente está no nariz, né? Está na interdigital, inguinal, axilar. Mas na pele também. Esse estafilococcus, na dermatite atópica, ele pode funcionar de duas maneiras. Ou ele é um antígeno com estimulação da IgE, da imunoglobulina responsável pelos processos alérgicos, ou ele funciona com uma substância, normalmente a estimulação por um antígeno é 0,1% dos clones celulares T. Esse estafilococcus, ele estimula 20% dos clones. Faz uma estimulação que faz um processo louco. Ele é até chamado de suprantígeno, mas esse nome de suprantígeno é errado. Depois um dia a gente vai discutir isso. O que mais que eu posso falar para vocês? Em termos de conceito, alimentos. Quando o paciente absorve determinado antígeno pela pele, não significa que a doença dele vai ser da pele, não. Dependendo do genoma dele, essa absorção, ela pode ser ter o órgão-alvo, não a pele, pode ser o pulmão, pode ser o intestino. Então, o paciente que possa absorver amendoim, ele pode fazer alterações de alergia alimentar com repercussão intestinal. Ele pode absorver proteínas do excremento do ácaro e fazer uma reação pulmonar. Ou seja, é uma integração de toda a nossa economia.